E o que nós vimos é que sonhos são planos grandiosos e extraordinários. Não é? Sonhar nos motiva a realizar grandes coisas. E quando estamos encaminhando a realização de sonhos, os obstáculos irão aparecer. Mas a diferença que há entre sonhos e visão é muito tênue. Comumente, alguns até confundem o que são os sonhos e que são as visões quando falam de realizações no mundo. Sonhos são uma projeção de um futuro, querer ou visualizar um futuro pretendido e focar nele. E o que é a visão? A visão também é um futuro pretendido, só que já é um futuro com um plano estabelecido. A visão já é mais amadurecida do que propriamente um sonho. É mais profundo, é mais além do que apenas um sonho. Comumente pessoas que sonham são chamadas de lunáticos, andam no mundo da lua, estão enxergando coisas impossíveis. Para com isso. Uma vez alguém me falou isso, para de ficar sonhando assim, você fala essas coisas grandes, parece que vão acontecer, mas nunca chegam. Chega assim, uma hora chega, Deus permitindo chegará, não é? E o que é a visão já? A visão é uma vez que você tem um sonho, você já parte para um plano de ação com uma formatação de como chegar lá. No Tadel e também na quinta-feira eu falei sobre formatação, não é? Também está no canal do YouTube. As mensagens são sempre concatenadas, são casadas os temas. E agora, como fazer acontecer os sonhos de Deus? Nós acabamos então de ler Joel capítulo 2, verso 28, e quando você lê as escrituras, dentro dessa explicação do que é o sonho, da diferença do sonho para a visão, do que é a visão, parece que a palavra de Deus está errada, deveria ser invertido. O texto deveria ser assim: acontecerá depois o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões. Porque, como eu acabei de compartilhar aqui, a visão, ela tem a ver com amadurecimento. Comumente, quanto mais amadurecido, mais formatado, mais capacitado é aquele que tem sonhos, mais ele age na visão. Ele não fica só passeando nas ideias, mas ele parte para uma ação. E diz aqui, os vossos jovens terão visões. Os jovens comumente que têm sonhos. Isso é o normal. Mas nós não estamos no normal, irmãos. Nós estamos no supernatural. Repita comigo. Nós agimos no supernatural. Aleluia. No reino de Deus as coisas são diferentes. Deus coloca aqui, é o seguinte, que haverá do Espírito na vida daqueles que são do Senhor, uma mudança tão profunda que os mais velhos, que deveriam estar com visão, eles passarão, serão recobrados como jovens e novamente voltarão a sonhar. Comumente os mais antigos já falam assim: não, eu já estou estabelecido, não tenho mais nenhum sonho a realizar não. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que são cheios do Espírito Santo, mesmo tendo na sua carne adiantado estado de idade, ainda no Espírito, continuam a sonhar. Aleluia. Tem sonhos. Tempo atrás eu encontrei uma pessoa de bastante idade e ele falou para mim assim: olha, eu vou fazer agora medicina. E eu fiquei pensando, rapaz, o camarada já está com... Ele já é engenheiro aposentado. Tinha feito um curso de filosofia junto comigo na Universidade Federal, nós formamos. Eu formei um semestre à frente dele, ele formou depois, no outro semestre. E agora, depois que nós nos encontramos, ele falou assim: eu vou fazer agora medicina. Sonhando. Tinha mais de 60 anos de idade, irmãos. Sonhando. Como nos motiva ver que pode sonhar. E o que fala do jovem? O jovem que é sonhador, quer alcançar coisas grandes. Deus fala que com o Espírito Santo ele amadurece mais cedo.
ele passa não só a sonhar, mas ele passa a ter visão, planejamento seguro. Com o Senhor, ele vai chegar lá, não vai perder tempo de sua vida. Uau! Entenda isso. Deus tem o melhor para você. Levante sua mão assim e repita comigo: Deus tem o melhor para mim. Diga à pessoa que está bem próxima a você, com distanciamento físico aí obedecido: ainda não chegou o final para você. Não chegou. E uma coisa nós precisamos saber, queridos, que quando se trata das coisas de Deus, os sonhos não são nossos. Os sonhos são de Deus. O título da mensagem, portanto, ele é sugestivo: fazer acontecer os sonhos de Deus, não nossos, de Deus. E aí eu quero trazer você para o texto da manhã, de Gênesis capítulo 37 até o Gênesis 45, é a história de José. José sonhou, quando novo, ainda na tenra idade, poderia ter ali, se diz que entre 16 anos, 15, 16 anos para 17 no máximo. E ele sonhou uns sonhos assim absurdos que ele contou para o pai dele. Um deles é que ele tinha pego o feixe dele, né, que eles trabalhavam na colheita, ele pegou o feixe dele, e de repente o feixe dele tomou vida, e o feixe dos seus 11 irmãos fizeram um círculo em volta do feixe dele, e se dobraram em direção ao feixe dele. E isso ele contou na casa e criou um grande problema. José não tinha nenhuma pretensão de ser líder de seus irmãos. Ele já sabia que ele tinha um irmão mais velho, Rubem. Ele não tinha essa pretensão, mas eu quero dizer para você que esse não era o sonho de José, era o sonho de Deus na vida de José. E não acabou aí. Jacó apaziguou as coisas, e depois José teve um outro sonho ainda muito mais severo. Agora não era mais um feixe, mas era ele mesmo. Ele mesmo estava parado no firmamento, e de repente o sol e a lua e mais 11 estrelas em volta dele se curvaram. E ele contou isso para os seus irmãos e contou para o pai, deu o maior problema. Até o pai, que não estava levando muito em consideração, falou assim: você está dizendo que eu e sua mãe vamos também ter que nos curvar diante de você? Até quando não estava mexendo com a autoridade do pai, estava tudo bem. Mas era o sonho de Deus para a vida de José. E nós sabemos que isso aconteceu. No final, aparentemente no final, não é? Teve que se curvar Jacó, o Israel, não é? A Leia, porque a mãe de José já havia falecido, e os seus 11 irmãos na presença do Todo-Poderoso. José, agora, o homem mais poderoso da terra, Deus o colocou assim. Era o projeto de Deus. Então os sonhos de Deus é que interessam, não os nossos. Tem muita gente perdendo tempo em seus sonhos e planejando coisas que são para Ele. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus para a nossa vida. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra de Deus fala lá que ela é, não é? Quando nós estamos fora do mundo, ela é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nisso que nós temos que nos centrar. Jeremias capítulo 29, verso 11, pela manhã eu citei aqui o profeta Jeremias, no momento em que ele passou pela prisão. Diz aqui a palavra de Deus, o Senhor Deus falando acerca dele e do que ele conhece a nosso respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Levante sua mão e diga assim: os planos de Deus, Ele sabe para mim. Amém? Agora eu pergunto, você sabe os planos de Deus para você? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Agora conheço os planos. Planos de fazê-los prosperar. Aprenda uma coisa, Deus tem planos de prosperar a sua vida. Diga glória a Deus. Quem quer ser prosperado aí, irmãos? Amém? Fala com felicidade e alegria, glória a Deus. Planos de prosperar. E outra coisa, ele diz, planos de dar a vocês esperança.
Amém, irmãos? Nós não somos desesperados, nós temos esperança. Colossenses 1:27, Cristo em vocês, a esperança da glória. E ainda tem mais, planos de os fazer prosperar, planos de trazer a vocês esperança e de dar-lhes um futuro. Aleluia! E se é futuro que Deus tem para nós, irmãos, o futuro, receba, é vida eterna. Aleluia! É o melhor futuro. É o futuro dele na nossa vida. Então, nós precisamos avançar para os planos de Deus. Não podemos de forma nenhuma ficar marcando passos em sonhos que não são os de Deus em nossa vida. A visão que não é a visão de Deus para a nossa caminhada. As realizações que não são as realizações de Deus. O foco nas coisas é equivocado. O foco em Deus e no Senhor e para o Senhor são as pessoas. As coisas só existem por causa das pessoas. E quem foca em coisas, quem constrói planos baseado em coisas, perdeu a visão de Deus, pois a visão de Deus são as pessoas. Paulo, falando acerca de seu sucesso na visão de Deus, ele fala: eu não perdi a visão celestial, e a visão de Deus é nas pessoas. Olha o que Deus falou para ele: Saulo, Saulo. Aí ele: Senhor, quem és tu? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os meus guerreiros, contra os meus serviçais, os meus aguilhões. É o que Deus estava dizendo. Dura coisa é para ti. Olha o que Deus estava falando. O meu foco não são nas coisas, não é na tua religiosidade, não são nos seus planos, nem na sua vontade, mas são nas pessoas que são os meus. Você é de Deus ou não? Amém, irmãos? Quem é de Deus, levante sua mão e diga amém. Repita assim: eu sou de Deus. O foco de Deus então é em você. Você que é dele, o foco dele, toda a visão dele, os sonhos dele, todo o projeto de Deus diz respeito a você. Realmente Deus é o maior humanista que se tem notícia. Porque foi Ele que criou o ser humano, Ele se tornou homem para conviver com o ser humano, Ele foi à cruz, venceu a morte para que o ser humano tenha a vida eterna, e Ele levantou-nos como uma missão de cuidar das pessoas. Deus o tempo inteiro, seu foco é em você, ser humano. Porém, para realizar os sonhos de Deus tem alguns requisitos. Não vai acontecer de qualquer sorte. Primeira coisa é essa que nós acabamos de dizer agora, mas nós precisamos tomar uma decisão em relação a isso. Uma vez que eu sei que os sonhos são de Deus, uma vez que eu sei que é Ele quem projeta na minha vida, eu preciso me submeter à governança dEle, como falamos pela manhã. É Ele quem deve viver em mim. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem é discípulo do Senhor não vive para si, vive para Deus, a realizar o reino de Deus na terra. Segundo, tem uma exigência de qualidade aqui. A excelência deve ser a marca do serviço. E aí, eu quero reportar para você, e você abre sua Bíblia por gentileza aí, Gênesis capítulo 37, verso 1. É a história de Abraão. Até esse encontro de Deus com Abraão, um encontro extraordinário, poderoso, descrito no capítulo 37. Perdão, 17. Gênesis 17. 37 é o de Jacó. 17. Abraão já tinha quase 99 anos de idade. Quando eu estava preparando essa mensagem e vendo esse texto, eu falei: meu Deus, tem alguém aqui com 99 anos de idade? Hã? Quando Deus falou comigo, eu penso assim: aos 99 anos de idade, depois de 50 anos praticamente que Deus o havia chamado, porque Deus chamou Abraão para sair de sua terra por volta dos 40. Ele já havia estado na presença de Deus durante 50 anos praticamente. Pensa nisso. E Deus prometendo a ele
vou fazer de você uma grande nação. Vai chegar um momento que você terá a sua descendência como a areia da praia do mar. Mas chega aos 99 anos, quase meio século de caminhada. Deus aparece com ele, conversa com ele de homem para homem, encarnado em um ser humano, conversando com ele. E ele sabia que era Deus, porque ele adorou. E aquele ser recebeu adoração. Senhor Deus apareceu para ele numa teofania, numa visão humana. Conversando tete a tete com Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Entenda o que Deus fala para ele, olha só. Porque, Abraão, sendo você já dessa idade, eu sou Deus Todo-Poderoso. Falando com ele. E olha, meu Deus, eu fiquei pensando, para qualquer outro seria frustrante. Ele fala assim, anda em minha presença e ser perfeito. Espera aí, Deus, tem 50 anos que eu estou andando. Tem 50 anos que eu estou lutando nesse deserto, desde que eu saí da casa do meu pai, dos meus parentes, lá na Caldeia, que era o centro do mundo naquela época. Estou nesse deserto do Negueb. Agora o Senhor aparece para mim e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão não questionou Deus. Entenda uma coisa, querido, quando estamos sobre a governança do Senhor, o que Ele diz é o que nós vamos fazer. Aos 99 anos de idade. E Deus ainda falou mais para ele assim, olha Abraão, seu nome não será mais Abrão. Até então era Abrão, agora será Abraão, pois você agora é pai de uma grande nação. Ele, amém, Senhor. Muda o meu nome, aos 99 anos de idade. Tenta entrar na justiça e mudar o seu nome depois de 70 anos de idade. Hoje. Sabe o que o juiz vai escrever lá? Está em várias jurisprudências. Mas você já viveu a vida toda com esse nome, por que mudar agora? Você tem que justificar, tem que ser muito justificado. Abraão falou assim, mas Senhor, eu já sou Abraão desde quando eu nasci. 99 anos de idade, estou para morrer já. Como diz, já estou com o pé na cova. Poucos são os que chegam nessa idade, irmãos. E ainda agora o Senhor vem falar para andar na minha presença e ser perfeito. Só que, entenda uma coisa, meus queridos. Abraão só foi levado para Deus depois de 160 anos de idade. Imagina isso. Depois que Sara morreu, ele casou com uma outra mulher, ainda teve filhos com outra mulher. E a Bíblia fala ainda que ele entregou toda a herança para Isaac antes de casar com a Quetura. E ainda ficou milionário depois. Meu Deus. Quer andar na presença de Deus, meu irmão? Ele vai te fazer prosperar, vai te dar uma esperança e vai colocar na sua mão um futuro que você não imaginou. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para você que o ama. Mas pensa mais um pouquinho. Estava Sara lá dentro da tenda. Até então o nome dela era Sarai. Entenda que o nome Sarai quer dizer aquela que é produtora de cura. Mas ela não era. Ela não podia curar nem a si mesma. Ela era estéril. Ela teve um filho pela sua criada. Aí quando Deus falou assim, Abraão, você vai ter um filho. Olha, o Senhor dê prosperidade a meu filho Ismael, Senhor. 100 anos de idade. Já não tenho mais essa força. Deus falou, daqui a 1 ano, eu voltarei a te visitar e você terá nos braços um filho. A Sara, deu aquela gargalhada lá dentro, pois ela já era uma mulher na menopausa. E sem que ouvisse a gargalhada, Deus disse, Sara se riu lá dentro. Mas este é o sinal de que eu darei um filho a esse tempo. E realmente aconteceu, amados. Que coisa tremenda. Agora, o destaque, anda na minha presença e ser perfeito. E aí eu percebi, nós temos que andar na presença de Deus e fazer as coisas com excelência. Com 1 ano de idade, com 10 anos de idade, com 12, 15, na juventude, na adolescência, na maturidade, na nossa velhice, em todo o tempo é excelência. Você está sendo um caminhador, um caminhante, porque a vida na terra é a vida de caminhante. Nós estamos numa caminhada e o caminho é Jesus, caminhando com excelência.
Pense nisso. Deus já, aparentemente para Abraão, é o fim da minha vida, 100 anos. Quiçá um de nós aqui chegue nisso, não é? Ao final, Deus ainda fala para ele andar e ser perfeito, mas ele decidiu ser perfeito. Agora tem um outro requisito que nós precisamos aprender, amados, além da excelência em tudo quanto fazemos, excelência na fidelidade, excelência no serviço, excelência no cuidado, excelência no amor, excelência em todas as nossas atitudes e relacionamentos. Essa aqui é muito séria para cada um de nós. Nesse tempo agora, muitos caem da graça de Deus por causa disso. Nós precisamos manter a nossa expectativa, toda ela depositada em Deus. Repita comigo. Toda a minha expectativa deve ser depositada em Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Deus nunca falha conosco. Levanta a mão aqui, alguém que Deus já falhou com você. Agora levanta a mão quem já falhou com Deus. Não precisa levantar não, irmãos. Todos nós teremos que levantar. Então nós aprendemos uma coisa. Ele não falha, nós falhamos. Então se eu depositar a minha expectativa nas pessoas, ao invés de depositar no Deus, que é Senhor das pessoas, eu vou me frustrar. É só nós reportarmos novamente para a vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, jogado em um buraco, um poço, uma cisterna que não dava mais água. Tirado de lá, mandado para o Egito, serviu com excelência. Presta atenção, ele era um filho de excelência, estava fazendo tudo para o pai com excelência. Foi agora na casa de Potifar, um servo de excelência, na casa do ministro da defesa do Egito, da guerra de Faraó, com excelência. E por ser de excelência, ele foi jogado na prisão. Estando na prisão, comportamento de excelência na prisão do palácio de Faraó, excelente, foi colocado na liderança de todos os presos para ajudar o carcereiro. Estando na excelência, Deus o usou para interpretar sonhos. Foi esquecido no cárcere por aquele que ele abençoou. Ó copeiro, quando você estiver lá no palácio de Faraó, lembra de mim. Eu interpretei os seus sonhos e te trouxe paz. Esqueceu. Mas tem uma coisa fantástica que nós precisamos entender sobre isso, irmãos. A Bíblia fala que depois que José se tornou o governador de todo o Egito, só tinha Faraó acima dele. A Bíblia deixa bem claro, está escrito no capítulo 45 do livro de Gênesis: e José se esqueceu do seu passado. Ele esqueceu de seu pai, ele esqueceu de seus irmãos, ele se esqueceu da prisão, ele se esqueceu de tudo, largou tudo para trás e pensou o seguinte: eu preciso viver uma nova vida. Repita comigo: todos nós podemos esquecer. Atenção nisso, tá, irmãos? Nós podemos esquecer. Nenhum de nós tem uma mente muito boa para guardar as coisas. É muito mais fácil para nós guardarmos as coisas ruins, mas também podemos decidir esquecer as coisas ruins. Mas guardar aquilo que é feito de bom, nem sempre guardamos. Esquecemos com uma facilidade enorme e passamos a não honrar as pessoas. O bom de José aqui é que ele esqueceu as coisas ruins. Ele não queria mais voltar atrás, queria deixar o passado para trás. Mas não era isso. O sonho de Deus para a vida dele era os feixes se dobrarem, a lua e o sol se dobrar juntamente com as estrelas a ele. Não se esqueça dos sonhos de Deus. Quando Deus nos coloca para prosperar, quando Deus nos coloca em alguma situação grandiosa, nós não podemos esquecer a nossa raiz. Não podemos esquecer quem somos. Nossa filiação divina. Eu e você somos filho do Deus Todo-Poderoso. Foi o que Deus falou para Abraão: Abraão, aqui está o teu Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós não podemos esquecer quem somos.
E trazer essa história vai fazer com que nós venhamos a agir ainda muito mais, e ir muito mais além, e muito mais. Se José não tivesse esquecido, ele podia ter agido muito mais rapidamente, perdoado, porque para ele era fácil, ele era de excelência, e ido com um exército inteiro, já lá na Palestina, e não precisar de seu pai, seus irmãos e toda a família passar fome primeiro, para depois voltar até ele. Para vir até ele, para voltar, e para fazer tudo aquilo quanto ele fez. Tudo aquilo que José fez depois, irmãos, não foi bonito. Até a hora que ele se arrependeu, não é para eu fazer isso. Deus me colocou aqui, ele entendeu a visão de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A visão de Deus, ela está tão clara à nossa frente, mas aos nossos olhos parece que é mistério. Quando perguntamos a algumas pessoas que já estão na igreja há muitos anos, andando com a gente no discipulado, convivendo, qual é a visão de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei. Será que, olha a visão equivocada. Será que a visão de Deus para a minha vida é ser tocador de percussão na igreja? Não é, Claudinei? É ser ajudante do Claudinei? Irmãos, tocar percussão é muito lindo, é muito bonito, e são poucos que conseguem. Mas tocar percussão é apenas exercitar a atividade em uma coisa. É uma coisa, um instrumento que adora a Deus. Maravilha. Tocar piano é para poucos, mas é uma coisa que adora a Deus. Agora, o que importa para Deus, não tem problema. Você pode tocar piano, você pode tocar violão, você pode só escrever, você pode só se recepcionar, você pode ser nada quando se diz respeito à atividade no templo, mas você tem que cuidar das pessoas que Deus colocar na sua vida para cuidar. Pessoas é que importam. Mais uma vez, levante sua mão e diga assim: eu é quem Deus importa. Meu irmão, Deus importa. Minha esposa, Deus se importa. Minha filha, Deus se importa. Meu colega de trabalho, Deus se importa. Meu parente, Deus se importa por eles. Meus clientes, Deus se importa por eles. Aqueles que estão me fazendo mal, Deus se importa por eles e morreu na cruz também por eles. Uau! José abriu os olhos. Foi Deus que me colocou aqui para abençoar toda a minha família, para abençoar toda a minha geração. Eu sou a realização do sonho de Abraão, da realização do sonho de Deus na vida de Abraão. Eu sou a realização e eu preciso continuar fazendo acontecer. 3 gerações depois. Pensa nisso. Meu querido e minha querida, 2 Coríntios capítulo 1, versos 9 e 10, olha o que Paulo fala acerca dessa situação, de que vivemos nessa luta tremenda em nos achar no lugar certo, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Olha só, nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Acho fantástica essa palavra do apóstolo Paulo. Nós não perdemos a visão. Ele continua a cuidar de cada um de nós. Pode parecer que a morte está iminente, pode parecer que não há mais esperança. Aparecer, mas ainda não é o fim. Levanta sua mão comigo e repita assim: pode ser a luta que vier, o enfrentamento que eu estiver enfrentando, todo e qualquer inimigo, seja obstáculo até de morte,
Deus ainda não decretou o final. E se Ele não decretou o final, e se Ele não decretou o final, porque a vitória está perto, aleluia. Os sonhos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são sonhos de vida e não de morte. São planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não perca isso, meu amado. Não perca isso, minha amada. Deposite toda a sua expectativa no Senhor. E faça acontecer os planos dele para a vida das pessoas. Isso quer dizer que nós não precisamos esperar das pessoas nenhum tipo de reconhecimento. Se vier, glória a Deus, acate a honra, mas se não vier, entenda, o Senhor Deus não ficará devendo nada a você. Nós é que já estamos em dívida com Ele. Vou repetir, Deus não fica devendo nada a você. Eu e você é que já estamos em dívida com Ele. Nos coloquemos de pé.